A ideia é a gente recontar, ressignificar a história, porque eu dei exemplo da história de Dom Casmurro, do Machado de Assis, porque a história é contada, quem conta a história é Bentinho e não Capitu. E aí a gente se pergunta hoje, se fosse Capitu que contasse a história, seria da mesma forma? Provavelmente não. Então, o desafio hoje posto para nós é o seguinte: Pensar a se mesma coisa. fosse, a gente vai pensar a mesma coisa. Se fosse a Maria Caninana que contasse a lenda, como seria essa lenda? Seria do mesmo jeito? Bom, eu tenho, vou falar assim, eu tenho um certo apreço por ela. Eu sei que ela é muito dada como malvada e que ela era horrível, que ela era um monstro, mas eu tento me colocar muito no lugar dela. É uma lenda, é uma coisa que é teoricamente distante da gente, mas eu entendo o ponto de vista. Você nasce, você é rejeitado pela pessoa que é a pessoa mais importante da sua vida, que no caso é sua mãe, e só por você ser diferente, tirando de um contexto, trazendo para um contexto mais humanizado da gente aqui na nossa sociedade. Você nasce, você é um pouco diferente do que as outras pessoas e você passa a vida toda sendo rejeitado. Você passa a vida toda sendo humilhado, sendo colocado de canto, sendo tratado que nem um monstro, que nem um bicho. E você vive a vida toda com isso. Depende muito da maneira como você vai reagir a isso. Mas se é uma pessoa, uma criança que viveu a vida toda com isso, que cresceu assim, eu acho que a reação dela é compreensível, sabe? Eu não posso taxar uma pessoa pela maneira que ela reage a uma agressão, entendeu? Você traz assim para os dias atuais uma pessoa que é, por exemplo, aliciada ou abusada na infância. Você não pode culpar a pessoa por como ela reage a isso. Eu sei, acontece, tem outros contextos, tem outras coisas envolvidas, mas você não pode simplesmente taxar a pessoa de monstro sem saber um contexto disso. O que você acha sobre isso? Você precisa saber o que acontece de verdade. E eu acho, na verdade, dá pra gente notar isso muito em todos os livros e romances que a gente consegue vai adquirindo assim na nossa biblioteca pessoal com o tempo, porque a mulher ela sempre é vista como a maldade em si, em pessoa. E quando a gente coloca toda essa questão do machismo estrutural que ainda acontece hoje em dia dentro dessa lenda da Maria Caninana, a gente consegue ver o reflexo disso, porque ela foi desde nova, desde quando ela era criança, retratada como um monstro. As pessoas sempre falaram que ela que fazia as maldades, enquanto o Honorato não, ele estava ali para ser o salvador da pátria. E é muito engraçado porque dá pra gente fazer uma comparação com a lenda, com as histórias bíblicas também, porque quando Eva é tentada, ela é tentada por uma cobra, entendeu? Então a gente consegue enxergar que existe esse contraste e essa coisa muito parecida, assim, que tipo, a cobra ela é vista como algo ruim e sempre advém de um feminino, nunca é algo voltado exatamente para o masculino. E dá para entender, como a Maria Júlia falou, que o que acontece, isso me fez lembrar de uma história que aconteceu, que é muito, acho que talvez a Marta consiga lembrar, daquele rapaz que invadiu o ônibus no Rio de Janeiro. E aí a gente consegue ter duas versões que, na verdade, ele se tornou aquilo. E quando você escuta muito rap, que é uma coisa que tá muito na minha realidade, a gente consegue ver que quando você se torna uma pessoa ruim, isso tem muito a ver com o meio que o cerca e a sociedade impõe para você. Porque isso tá muito retratado no racismo também, sabe?
as pessoas conseguem enxergar isso. E dentro da história dele, várias pessoas que conviveram com ele falaram que a sociedade, depois de tudo que ele passou, acabou empurrando ele para isso, entendeu? E é muito isso, se a gente for refletir com relação à história da Maria Caninana, porque o meio que ela convivia acabou empurrando ela para se tornar uma pessoa ruim. Na verdade, ela nem queria isso, ela só queria ser reconhecida, ela só queria ser amada. Mas ninguém tentava olhar para o lado dela. Era sempre tipo, ela era vista como algo ruim porque ela simplesmente não queria se tornar uma pessoa humana. Ela queria continuar ali vivendo a vida dela de boa, entendeu? E a ideia também que eu quero trazer para a gente discutir aqui é o seguinte, por exemplo, na história, o que eu gostaria da gente pensar é o seguinte, a história sempre é contada por pessoas e geralmente são homens, né? E eu fico imaginando, a história é contada por Honorato. E se a história fosse contada por Caninana, por Maria Caninana, como seria? Ela iria contar que ela nasceu de uma mãe, que ela foi abandonada, que sempre preferiu o irmão e não ela, e que ela sempre foi tida como um monstro, sempre foi excluída, sempre foi abandonada. Mas vocês acham que a mãe dela quis abandoná-la ou ela foi forçada a abandoná-la? Porque tem esse ponto também, entendeu? Tem, exatamente. Porque na história a gente não consegue ter esse entendimento assim, mas ela quis abandoná-los. Não, pode pra ter mim, na minha sido... visão, ela foi obrigada a abandoná-los porque eles eram retratados como monstros. Isso, porque pelo fato deles por eles serem encantados, o que acontece? Eles começaram a ser realmente excluídos, principalmente ela, a menina. E por isso, nem que a mãe quisesse, a mãe não tinha como tê-los, né? Mas será que não é porque ela também não saberia como cuidar deles? Sim, então, a gente tem várias hipóteses que a gente pode estar discutindo aqui, né? Porque e trazer. pensa assim, tipo, o rolê da... É importante falar que as lendas, elas são narrativas que fazem parte do imaginário amazonense, né? Como assim? Como foi dito lá no primeiro episódio, onde cada um de nós foi contando como o gênero narrativo lenda chegou até você, a gente consegue perceber que, fazendo o podcast hoje, que existem várias maneiras de como uma narrativa consegue mexer com a nossa realidade, né? Isso fica muito evidente que no nosso terceiro episódio a gente fala como seria a ressignificação da lenda da Maria Caninana e do Cobra Honorato contado na versão feminina, né? Porque ela é sempre vista como a versão masculina no sentido de que a Maria Caninana ela é retratada como uma persona ruim, né? Uma persona má. E como a gente sabe, nós que vivemos na região amazônica, as lendas, elas são narrativas que chegam pra gente a todo instante, porque vez ou outra você acaba contando um fato ou correlacionando uma história na beira do rio ou uma história contada dentro de uma floresta e ela acaba mexendo com a nossa cultura. Ela faz parte da nossa cultura, né? À toa que nós temos um dos maiores festivais de cultura dentro da nossa região, né? E como é que isso mexe com o nosso imaginário? Foi o que a gente retratou nesses 4 episódios do podcast. Como eles conseguem mexer com a nossa realidade, entendeu? Então, eu acho que foi por isso que
a gente resolveu escolher esse modelo de narrativa, porque é algo que a gente vivencia desde criança, entende? E ela tá dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade. E por isso que o imaginário, ele, amazônico principalmente, ele carrega muitos mistérios, né? Desde quando, como foi dito bastante, onde a lenda, que é uma ficção, mas ao mesmo tempo anda com a nossa realidade, onde começa a ficção e termina a realidade, entendeu? Até porque o próprio projeto, o projeto que foi inicial, que deu ponto de partida para tudo isso que a gente está fazendo hoje, foi a partir de um projeto, que é o projeto Letras em Rede, e ele foi todo elaborado para trazer para a realidade de vocês, dos nossos ouvintes, que são variáveis, mas especificamente para as pessoas que estudam, né, que têm que conviver com gêneros textuais diversos, e a gente traz esse justamente com o objetivo de trazer para vocês, incentivar, entendeu? Incentivar que vocês conheçam mais sobre as lendas, conheçam mais de como que elas circulam no nosso meio, como que elas chegam, como que elas são originadas, que mesmo que as lendas tenham esse caráter místico, tenham esse caráter fantasioso, eles retratam a nossa cultura, eles são de caráter identitário, entende? Nós vivemos num estado que é rico, sabe? A nossa cultura é rica, nós somos ricos. E quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, a gente não vê o reflexo disso, sabe? A gente não vê o reflexo de pessoas convivendo com as lendas. Isso não é o nosso cotidiano. E isso é preocupante, de certa forma preocupante. É algo que a gente aprende, mas perde. Sim, o máximo que a gente tem sobre lendas é o que? Ensino fundamental, dá uma baseada sobre o que é uma lenda da Yara, lenda do Saci, é isso e aquilo. Não, gente, a gente precisa trazer isso, trazer para o nosso cotidiano, refletir o quanto que isso é importante, não porque a gente precise estar de fantasias ou de algo do tipo, é porque isso é nosso, isso é a nossa cultura, isso faz parte da gente, nossas lendas, nossos mistérios, a identidade amazônica, o nosso imaginário amazônico, isso faz parte da gente, e a gente precisa orgulhosamente ter conhecimento sobre isso e aprender a amar isso também, porque isso faz parte da gente. Amar as lendas, amar a nossa cultura, amar a nossa identidade é amar a gente mesmo e o nosso estado. É isso que a gente queria trazer para vocês, que a gente gosta de trazer para vocês. E quando a gente fala que a gente pode continuar daqui a um tempo, é porque, particularmente e como um grupo todo, foi uma coisa que a gente gostou de fazer. Sabe, introduzir as lendas e a nossa cultura e coisas tão bonitas quanto essas para pessoas novas, vocês, alunos e público no geral, é importante e é legal, e a gente gostou de fazer isso. Eu quero trazer também a importância das lendas, que segundo a Estés, a Clarice Estés, ela diz o seguinte, que as lendas, elas são histórias que são bálsamos medicinais. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. E ao longo do tempo, elas vão se fundindo com outras histórias. Então, ela diz que são histórias dentro da história. Por isso que quando você conta uma lenda, você também está contando um pouco da sua história. Sim. E é bem interessante a gente trazer, porque, como o Gabu já falou e a Maria Júlia, a gente vive na região amazônica. E como a região amazônica é uma região de floresta, de rios e igarapés, então nós temos muitas lendas, muitos mitos, muitas histórias. E é interessante saber que essas histórias que vão sendo narradas, que vão sendo contadas, ela tem também um pouquinho de cada um de nós. Por isso que é importante a gente contar a história, porque ao contar uma história, nós recontamos a nossa história. Muito bom. Outro ponto interessante para a gente discutir é que a Esté, ela fala
a Estés, ela fala o seguinte, ela disse que, às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias. E ela dá o exemplo dos irmãos Grimm, porque os irmãos Grimm, eles foram dos primeiros a pegar essas histórias e colocar no papel, e contar e recontar no papel. Aqui no Brasil foi o Câmara Cascudo. E no mundo, né, foram os irmãos Grimm. Mas é interessante o que ela diz, que entre outros colecionadores de contos de fada dos últimos séculos, existe forte suspeita de que os informantes dos contadores de história daquela época, às vezes, entre aspas, purificavam as histórias em consideração aos irmãos religiosos. Então, assim, como os irmãos Grimm eram evangélicos, então, quando as pessoas iam contar a história, elas não contavam a história como eram realmente contadas. E aí eles refaziam a história porque sabiam que eles eram evangélicos. Então, algo que fosse, entre aspas, que eles consideravam pecaminoso, eles não contavam, eles contavam de outra forma. Então, é bem interessante a gente trazer que a Esté fala isso, né? Que muitas histórias foram praticamente acabadas ou mortas e ficaram o mínimo possível daquela história, porque os irmãos Grimm eram evangélicos e isso fez com que as histórias fossem, entre aspas, purificadas. O Silvio. Já. Se a gente for parar para analisar nessa perspectiva feminina, que se a história fosse contada na versão da Maria Caninana, porque todas as lendas que chegam até nós, elas são contadas, não é um padrão, mas geralmente é numa versão masculina, assim como a gente deu exemplos de livros e de vivências também. Então, se ela fosse contada na versão da Maria Caninana, eu acredito que seria mais revoltante, assim. Não seria a história do bem vencendo o mal, como ela é contada e como ela chegou pra gente, entendeu? Exato. Se a gente fosse colocar, vamos ouvir agora a Maria Caninana. Eu fico pensando também o que já foi colocado aqui, né? O que foi dito aqui sobre a questão de Adão e Eva. Então, assim, a Eva é passada na história como a má, porque ela comeu o fruto e fez o Adão comer. E o Adão ainda se saiu de boa, né? Tipo, quando Deus pergunta para ele falou assim, não, eu comi porque a mulher que tu me deste me deu, ou seja, jogou a culpa toda para Eva, né? Então, a discussão que a gente gostaria de tratar aqui é, mesmo que a Maria Caninana contasse a história a partir dela, como que os ouvintes, as pessoas iriam interpretar essa história? Será que iam acolher? Será que iam aceitar? Será que mesmo assim ela seria esse monstro? Acredito que assim, como a gente está trazendo uma reflexão para a nossa sociedade, as nossas questões de poder, de gênero, de autoridade, de tudo isso, depende muito, sabe? Depende muito do contexto. Porque a gente tem a representação de várias mulheres que denunciaram abusos, que denunciaram situações de vulnerabilidade, de agressão, e que mesmo assim não foram levadas em consideração, sabe? Acredito que, levando em consideração a nossa estrutura, esse machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade, mesmo que quando uma mulher impõe a sua opinião, coloca a sua versão da história, ela é sempre taxada com inferioridade, sabe? Ela é sempre retratada com menosprezo, sempre tratada como louca, ou ela tá inventando, porque sempre a opinião ou a palavra do homem, ela tem mais peso. Ela pesa mais diante da sociedade. Se um homem fala que é pecado trair, é pecado trair. Mas se uma mulher fala, pode ser que não. Entendeu? Tudo que a gente trata na história, no caso, trazendo a história, tudo que a gente trata como discursos femininos, eles não são tão levados em consideração, eles não têm
tanto peso quanto os discursos masculinos. Olha um exemplo político, por exemplo. Discursos da Dilma e discursos do Lula, por exemplo. Não traz... mesmo ele sendo do mesmo partido, mesmo eles defendendo causas parecidas, discursos do Lula e discursos da Dilma não são levados com o mesmo peso. Lula tem muito mais peso, porque ele é homem, entendeu? Porque ele é homem, porque ele é uma figura de autoridade. A Dilma não, branco. A Dilma não, ela é mulher, sabe? Ela é mulher, então ela é sempre taxada como, não sei o quê. Não leva tanto em consideração o que ela tá falando, sabe? Pode prestar atenção em todos os ataques que a Dilma sofreu. Todos os ataques que o Lula sofre hoje em dia são referentes à sua história na política, a coisas que ele fez, a isso, aquilo. O da Dilma, não. Os ataques dela eram extremamente pessoais. Não era contra a Dilma política, era contra a Dilma mulher. Era trazendo ela como inferior, em todo momento atacando a sua... Sim, concluindo, todos os ataques que tinham contra ela eram ataques pessoais, sabe? Eram ataques contra ela como mulher, ela como pessoa, e não só ela o fato como... dela ser mulher. Isso, não ela como política, sabe? Eu acho que depende muito. Quando a gente traz essa visão de como seria se as pessoas levariam em consideração o que a Maria Caninana falasse, se as pessoas teriam mais empatia ou poderiam entender o lado dela, eu não sei. Eu não tenho como dizer se sim, eles acreditariam, porque depende muito, sabe? Então tu acha que se a gente colocar isso também pensando pelo lado da mãe deles, da Cobra Honorato e da Maria Caninana, então, ali o meio onde ela vivia, eles então não iam acreditar no que tinha acontecido. Porque a história não fala, entendeu? Com a mãe, né? Como é que uma mulher ia ter engravidado de uma cobra no rio, assim, do nada? Sim, me fez lembrar da história da Mari Ferri. A partir do que a Maria Júlia coloca, me fez lembrar, porque a Mari Ferri, inclusive virou até lei, né? Ela foi estuprada e na hora da acariação, o que valeu? Valeu a palavra do cara e não a palavra dela. Pelo menos ali naquele momento na justiça, né? E a partir do que tudo que ela sofreu foi feita uma lei para que nunca mais as mulheres voltassem a sofrer tanta violência como a Mari Ferri sofreu, porque ela foi violentada, estuprada por aquele cara, o empresário, e depois foi novamente estuprada por todos aqueles homens que estavam ali no tribunal. Juízes. Né? Então a gente se dá conta como a nossa sociedade é machista, sexista, misógina, e todo o poder continua sendo dado ao homem. Sim. Esperamos vocês no próximo episódio do Encantadas Podcast. Tchau! As ondas do mar